Shalom, graça e paz, povo de Deus, aleluia! Mais uma vez estou eu aqui como boca de Deus para trazer uma mensagem que veio do coração de Deus para o seu coração neste dia chamado hoje, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração é o jejum que agrada a Deus. E eu sei que tem muitas pessoas novas aqui que estão começando na fé, que ainda nunca praticou a respeito do jejum, não sabe exatamente a fundo ainda o que é isso. E eu quero te instruir neste dia, trazer essa reflexão dentro dos ensinamentos de Jesus, de Deus, da palavra de Deus sobre o teu coração. Abra comigo no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 2, Marcos, tá? Marcos, capítulo 2, versículo 20. Jesus diz assim: Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e neste tempo jejuarão. Eu vou repetir. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e neste tempo jejuarão. Aqui Jesus ele está falando com os discípulos de João e os discípulos do fariseu, né? Jesus nesse momento ele é interrogado acerca do jejum e justamente ele fala que eles só poderão jejuar a partir do momento que Jesus, né, subir aos céus e lá ele estiver e deixar aqui conosco o Espírito Santo de Deus. Então, o que é esse jejum? O jejum, ele nos aproxima de Deus, ele nos aproxima de Jesus. É quando nós realmente morremos para a nossa carne, para que o nosso espírito esteja ligado com o Espírito de Deus. Mas eu não quero focar tanto nesse versículo e nesse capítulo. Eu quero me aprofundar com você hoje lá em Isaías, capítulo 58, tá certo? Isaías 58, para mim, quando se fala de jejum, é um dos capítulos que mais assim tem uma profundidade bem clara. O que é o jejum que agrada a Deus, e eu quero compartilhar esse ensinamento com você. Amém? Primeiro de tudo, quando nós praticamos o jejum, a gente sabe que o jejum ele está interligado com a oração. Então, não adianta, né, você jejuar e você não orar. Vai ser mesmo que nada. Então, os dois andam de mãos dadas. Mas antes de qualquer outra coisa, nós precisamos e não podemos ser hipócritas. Muitas vezes nós somos hipócritas quando nós estamos jejuando, né? E a palavra de Deus fala isso. Eu vou compartilhar com vocês. Isaías 58, a partir do versículo 3, fala assim: Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que que nós nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram seus empregados? O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Aqui Deus, né, está usando a vida do profeta Isaías para falar com o povo de Israel, porque naquele tempo Israel estava vivendo uma injustiça muito grande. E nesse tempo aqui, os judeus, né, eles estavam procurando se aproximar de Deus, mas Deus não respondia justamente por isso, porque eles faziam o jejum da forma errada. Do que adianta tirar alimentos, do que adianta passar um monte de horas sem comer, se você está fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Se enquanto aquele tempo do seu jejum, você está, como ele fala aqui, né? Vocês estão em discussão, em rixa, em brigas, em socos. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida. Então não adianta. Tudo está sendo em vão. Se você está fazendo um jejum e está fazendo tudo o que é contrário às coisas do alto, Deus não vai, me desculpa, mas Deus não vai te ouvir. Deus ele não vai te ouvir. Agora, se você junto comigo continuar lendo a forma correta de fazer um jejum, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Eu não vou conseguir ler agora, porque senão esse vídeo ele vai ficar muito extenso.
Mas lá em Mateus, capítulo 6, versículo do 16 ao 18, também fala uma forma de hipocrisia que lá no Novo Testamento estava acontecendo, tá? Então, assim, um conselho, nesse tempo de jejum, não se exponha. Não, eu tô fazendo um jejum, sabe? Aquela coisa de gente hipócrita, não se exponha, porque era isso que o povo naquele tempo estava fazendo, se expondo, dizendo que fazia jejum, mas a vontade de Deus sobre eles estava bem longe, porque eles diziam que faziam jejum, mas os seus atos estavam totalmente contrário à vontade do Senhor. Então não se exponha, mas se coloque na brecha, se coloque em oração, se guarde, né? Fecha ali a porta do teu quarto e vai orar no secreto com Deus. Amém? E o segundo, tenha propósito no jejum. Não faça seu jejum em vão. Tenha propósito, sabe? Senhor, eu vou abrir esse jejum aqui em propósito disso, crendo, né, que eu vou obter resposta de Deus em relação a isso. E lá Isaías 58, no versículo 5 ao 9, vai falar da seguinte forma: será esse o jejum que escolhi, que apenas o dia um homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco em cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? O dia aceitável do Senhor? 6. O jejum que eu desejo não é este, é soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você o encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, olha só. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, aleluia, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá, e você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou, aleluia. Olha só o que Deus está direcionando, usando a vida do profeta Isaías para falar: desperta, desperta, povo. Vocês querem tanto minha justiça, mas estão fazendo tudo o que é injusto à minha vontade. Vocês querem tanto as minhas respostas, mas estão praticando tudo o contrário daquilo que eu mando vocês fazerem. Então tenha propósito no jejum. Sabe quais são os propósitos do jejum? É soltar as correntes da injustiça, é romper todo jugo, sabe? Tem um propósito pela sua vida ministerial, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida espiritual. Coloque os teus propósitos diante de Deus, como o próprio Deus estava falando aqui para o povo de Israel. E quais são as importâncias, né, e os benefícios que o jejum nos traz. Lá no próprio Isaías 58, a partir do versículo 10, ele vai dizer assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. No 11, o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. 14. Então você terá no Senhor a tua alegria, e eu farei que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Olha só o que é que Deus nos ensina. Se nós fizermos o jejum correto, o jejum que agrada o Senhor, Ele fará tudo isso nas nossas vidas. Ele vai fortalecer os nossos ossos, vai satisfazer os nossos desejos. Aleluia! Aleluia! E nós seremos como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então, quando nós fazemos um jejum que agrada o Senhor, nós temos respostas de Deus. A nossa vida espiritual, ela fica mais aguçada. Eu já tive tantas experiências em tempos de consagração, em tempos assim que eu me separei para o Senhor. Deus soprou no meu coração, Deus falava ali comigo, me usava para falar com outras pessoas, sabe? Irmãs, irmãos, matar a carne
deixar ela ali em abstinência para se entregar às coisas de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas sabe, nós como cristãos, nós precisamos andar em oração, andar em jejum, nessa consagração, para que venhamos estar limpos diante de Deus, santificados diante de Deus. Se você quer uma resposta para a sua vida, se você quer, sabe, eu não quero resposta, mas eu quero ser mais sensível às coisas de Deus, faça um jejum que agrada o Senhor. Nesse tempo de jejum, vamos supor, você quer tirar ali uma refeição durante o dia, você e Deus vão estabelecer o que é que vocês querem fazer. Se você está começando agora, você vai começar, né, ali de um jeito, tirando uma refeição por dia, e durante aquele tempo que você tirou aquela refeição, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai colocar um louvor e você vai buscar o Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através da sua vida e você vai ali estar gerando frutos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Sempre quando nós nos separamos para viver isso, nós temos a nossa visão aberta. Os nossos olhos são abertos, porque nós nos tornamos mais sensíveis às coisas do alto. Aleluia! E vamos ter experiências sobrenaturais. Quem nunca não teve uma experiência em tempos de consagração? Aleluia! E a Bíblia está repleta de pessoas que fizeram esses tipos de consagração, fizeram jejum, né? Temos Daniel, temos Esther, né? Que passou ali 3 dias e 3 noites sem comer junto com o povo judeu para livrar o povo judeu do decreto de morte. Né? Então ela foi usada, Deus tirou aquele tempo, Deus levantou ela como rainha naquele tempo para que ela pudesse tirar esse tempo de jejum para se tornar ali mais, sabe, íntima de Deus, se fortalecer para enfrentar o que ela enfrentaria e para a glória de Deus, né? Ela teve resposta em seu jejum. Da mesma forma foi Jesus, lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 2, vai se falar que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo. Mas sabe o que foi que no final aconteceu? Ele foi servido pelos anjos, porque ele passou pela prova. Independente das provas, independente dos desertos, saiba, nunca é para sempre. Nada é permanente. Sempre nós vamos passar. Nós vamos passar. E quando nesse tempo, tire esse tempo para se consagrar ao Senhor, porque eu tenho certeza que você obterá a resposta das suas consagrações, das suas lágrimas nas madrugadas, chorando aos pés do Senhor, aos pés do nosso amado. Pode ter certeza que Ele te responderá no nome de Jesus. Então é esse o jejum que agrada ao Senhor, é o jejum que anda ali colado na oração, no pranto, no choro, mas não como hipócritas, né? Precisamos estar ali em tempo de jejum, em tempo de consagração, fazendo o que agrada a Deus, buscando a Deus, porque se fizermos ao contrário do que Ele pede, tudo será em vão. Tudo será em vão. Vai ser mesmo só para perder uns quilinhos e acabou. Mas o jejum que agrada a Deus é o jejum que te aproxima dele. É o jejum que faz você ter experiências sobrenaturais com ele. Amém? É essa mensagem que eu queria trazer para você, trazer para o seu coração, porque eu sei que ainda tem muitas pessoas, né, que ainda não conseguem ter esse discernimento a respeito desse assunto. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, bom dia, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigada pela Tua graça transbordante, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, não queremos ser leigos, não queremos ser pessoas, sabe,
inércia, Senhor, a questão desse assunto, mas queremos, Senhor, fazer um jejum que agrada a Ti, queremos orar que agrade ao Senhor, que todas as nossas consagrações e orações subam, meu Deus, como um incenso suave nas Tuas narinas e o Senhor receba, Pai. Ah, meu Deus, a Tua palavra fala que sem santidade é impossível Te ver e nós queremos todos os dias ser santo como o Senhor é santo e ser puro como o Senhor é puro, Pai. Nos ensina diariamente a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida reta diante de Ti, Paizinho querido. Cuida, meu Deus, dessa pessoa que está me ouvindo agora, que a partir desse ensinamento dessa palavra, ela comece a praticar, Senhor, um jejum que agrada ao Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, Pai, porque eu tenho certeza que a partir desse ensinamento e desta palavra, coisas sobrenaturais, respostas de Deus, Pai, elas vão ter, porque a Tua palavra, Senhor, não é mentira, a Tua palavra é a verdade que nos alimenta e que nos encoraja todas as manhãs. Muito obrigada, Senhor, por cada palavra contida, Deus, no Teu livro sagrado, e obrigada pela Tua graça transbordante sobre as nossas vidas. Eu Te amo, Senhor, e muito obrigada. Alcança, Senhor, cada família e cada vida que está ouvindo esta palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados com esta palavra que veio do coração de Deus para o seu coração. E se você gostou desta mensagem, se ela falou ao seu coração, compartilhe aí com mais vidas que precisa desse ensinamento e dessa palavra transformadora. Amém? Ficam todos na paz e até mais. Tchau, tchau.